Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Paulo escreve à igreja de Corinto e ele está preocupado em resolver alguns problemas na igreja. E o principal problema que Paulo encontra, ele já começa a resolver no capítulo 1, que é a desunião na igreja. E como essa desunião começou? Com a supervalorização de alguns apóstolos e pregadores a desfavorecimento de outros. Então, existia pequenos grupos da igreja que se dividiam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E esses grupos não se conseguiam se sentir unidos por defenderem um determinado pregador. Então Paulo ele vai corrigir esse problema, apresenta Cristo como crucificado, apresenta a sua mensagem. E no capítulo 3, Paulo então diz: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Sabe, a maneira como Paulo quer resolver o problema não é desvalorizar os outros ministros, pelo contrário, é entender que cada ministro está ocupando o seu papel no corpo de Cristo, que nós precisamos um dos outros, assim como Paulo precisava de Apolo, precisava de Pedro, para que mais pessoas fossem alcançadas. Assim nós hoje precisamos de todos os outros ministros, cada um cumprindo com a sua função, cada um exercendo o ministério para qual foi chamado. É óbvio que você pode ter pregadores que você gosta mais, mas você não pode desvalorizar os outros como se eles não cumprissem com a parte que o Senhor lhes atribuiu. E Paulo então deixa muito claro no verso onde lemos: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Nós precisamos entender que nós não vamos talvez participar do todo o processo. Paulo diz: eu plantei e Apolo regou. Ambos foram importantes para o crescimento da igreja em Corinto, mas ele diz: mas quem fez crescer foi Deus. Nós precisamos entender que o resultado do nosso ministério não é porque somos bons, porque somos eloquentes, mas porque Deus fez crescer. A obra na igreja é resultado de crescimento que Deus pode proporcionar. É óbvio que ele utiliza os seus servos, é óbvio que ele utiliza o ministério de tantas pessoas, mas precisamos entender que quem faz crescer é Deus. E é por isso que Paulo diz: de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ou seja, nós podemos gostar de pregadores, nós podemos gostar de alguns apóstolos, de alguns ministros do Senhor, mas precisamos entender que a igreja é obra de Deus. Deus fez crescer, Deus utilizou homens, mas quem efetua o crescimento é Deus. Não desvalorize ministérios alheios por talvez não concordar com alguma coisa, mas entendendo que o que nos une não são o que concordamos. O que nos une é a filiação que Deus nos deu na cruz. Todos fomos adotados por Jesus e podemos ter a certeza que quando cada um cumpre com o seu chamado, quando cada um cumpre aquilo que o Senhor colocou na sua vida, nós podemos ter a certeza que Deus vai fazer crescer, que Deus vai trazer crescimento à sua igreja, a partir da ideia de entendermos que não somos divisões, que não pregamos divisões, mas pelo contrário, nós somos unidos em Cristo, e porque estamos em Cristo, Deus faz crescer. Que Deus te abençoe.